Então, antes de tecermos a teia dos pensamentos e das reflexões baseada na astrologia e naquilo que vamos sentindo e recebendo a cada momento quando pomos os olhos nos céus, vamos então, se vocês acederem ao meu convite, fechar um pouquinho os olhos e cuidar da nossa respiração para que seja presente, atenta, para que seja fluida e que nos traga um sentimento de revitalização e de renovação, e depois cada um da sua forma, com a sua intenção, uh, vivifica também as palavras que vamos verbalizar. Então tentamos sintonizar o ritmo do nosso coração com a nossa respiração. E dizemos: do ponto de luz na mente de Deus, que aflua luz às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, e o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos a raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se sela a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor, o poder restabeleçam o plano na Terra. Assim é, assim é, assim é. Obrigada por estarmos juntos nesta invocação. Antes de abrir o mapa e de partilhar convosco, quero trazer uma imagem símbolo. A lua nova de amanhã, porque acontece amanhã, renta a hora do almoço, já vos vou dar a hora exata em concreto e já vamos observar os céus. Esta lua nova acontece no fim do signo de Balança. Curiosamente, dei-vos as entradas nesta sessão, creio que ainda não estávamos a gravar, quando disse que parece que passámos num ápice, num instante, da última lua cheia de Balança, que foi há cerca de 14, 15 dias atrás, para esta lua nova de Balança. E parece que estou a dizer uma coisa estranha, porque normalmente o ciclo lunar decorre no início a partir de uma lua nova, que é o momento inicial, o momento em que os dois luminares se juntam nos céus e desenvolvem entre eles um ciclo a que chamamos o mês lunar, basicamente, que é o movimento da lua por ser mais breve durante 28 dias até ao reencontro novamente com o Sol. O Sol move-se a uma velocidade diferente, astrologicamente dizemos que avança 1 grau por dia, aproximadamente, porque a circunferência zodiacal, o zodíaco tem 360 graus, e o nosso ano tem 365 ou 366, ok? Então, de certa forma, o Sol avança aproximadamente 1 grau de zodíaco por ano. A Lua avança a cada mês, ela dá voltas de 28 a 29 dias para completar um ciclo, uma volta completa ao nosso zodíaco. Então tem um passo muito mais rápido, anda cerca de 12 graus e meio por dia e atravessa creio que não estou a dizer disparados, 12 graus e meio à volta disso, ou coisa que o valha, e em cerca de 2 dias e meio, mais ou menos, ela muda de energia.
tem um ciclo mais rápido. Quando eles se juntam, Sol e Lua, nós temos um início de ciclo entre os dois, vamos dizer, os dois arquétipos que, à luz da astrologia, nos falam da qualidade do masculino emanador, projetivo, criador, e nós associamos o Sol como figura arquetípica deste potencial da criação, e a Lua como a figura arquetípica do feminino, que nos permite dar expressão, forma, gerar movimento, gerar formas para acomodar, vamos dizer, a qualidade de vida que nos é emanada através do Sol. Então, o Sol irradia e a Lua recebe o que o Sol irradia, e ao longo do ciclo em que ela se distancia do momento em que se encontrou com o Sol, ela vai dando forma e expressão às qualidades, à semente, à emanação que recebeu do propósito da criação, do propósito solar. E é isto que nós chamamos o nosso mês lunar, e estes ciclos são ciclos que põem, vamos dizer, dão origem a inícios de criação, da mesma forma como quando há um encontro entre o feminino e o masculino na biologia, um encontro sexual, se gera, se as condições estiverem reunidas, se gera uma nova expressão de vida, um novo ser, da mesma forma, simbolicamente e no mundo do não visível, Sol e Lua, quando se encontram, põem em movimento uma nova força de vida que se vai expressar, quer tenhamos consciência ou não, ao longo dos 28, 29 dias seguintes, como propósito de criação. Então, a Lua Nova, isto para fazer aqui uma pequena introdução, a lua nova é sempre o início do ciclo. E eu acabei de dizer que, ok, tivemos a lua cheia de balança lá atrás e agora estamos a ter a lua nova. E parece-nos, à primeira vista, que isto é um erro ou um equívoco ou que a Ana se enganou, mas não. Nós tivemos a lua nova do ciclo do mês anterior, aconteceu no fim de Virgem, como esta está a acontecer no final do mês do signo de Balança, ou seja, o final do trânsito do Sol por Balança é neste momento agora que a Lua vai encontrar por conjunção o Sol e iniciar o ciclo da lunação de Balança. Então, eu trouxe na sessão anterior, não sei se foi na lua cheia, se foi na lua nova, a reflexão de que parece que nós estamos a ter oportunidades de objetivar os temas de Balança e Carneiro, porque é um eixo dos signos de Balança e de Carneiro, antes de podermos iniciar algo de novo com esta qualidade. Creio que foi na lua cheia que falámos disto. E isto vai acontecer pelos próximos meses com quase todos os signos, até que o espaço, vamos dizer assim, esta pequenina diferença que há em termos da órbita da Lua ser ligeiramente mais curtinha, ela vai entrando mais para o meio do signo, explicando de forma simples, ou seja, agora acontece a 28, depois vai começar a acontecer a 27, 26, ou 25, ou 24, e às páginas tantas ela vai começar a acontecer, a lua nova, mais para os inícios do ciclo, até que acerta. Isto é algo que acontece, vamos dizer, de 3 em 3 anos aproximadamente. Há duas luas novas num signo, que não é sempre o mesmo, ok? E a partir dessas luas novas, porque essa lua nova última acontece no finzinho de uma energia do zodíaco, a partir daí parece que temos os ciclos um pouco invertidos. A leitura que eu faço disto de uma forma intuitiva, de uma forma simbólica, é precisamente esta, e já vão compreender também pelo que tenho a dizer acerca dos céus deste momento, que nós estamos a ter a oportunidade de integrar o processo previamente, ou seja, o ciclo lunar expressa-se desta forma, para que nós possamos integrar partes, consciências de ciclos iniciados anteriormente relacionados com esta energia, de forma a que haja potencial para que este início seja iniciado a partir de um outro lugar, de uma outra consciência, de uma outra forma de entender as qualidades, as frequências do que esta energia de balança propõe.
Com isto, e antes de abrir o mapa, quero-vos trazer o símbolo do último, não é o último grau, ok? Porque os símbolos sabeus leem os graus, isto é muito técnico, desculpem, mas vou tentar ser clara. Os graus sabeus ou sabinos são graus símbolo, imagens símbolo, que foram desenvolvidas e que têm como recomendação serem lidas de forma a que, quando uma lua nova ou um planeta está num grau que não é o grau exato, como é o caso, eu vou começar a projetar para não estar em branco quando vos aponto. Vamos ter esta lua nova a acontecer a 28 graus e alguns minutos, não me lembro de cabeça quantos, mas pomos já aqui. Só colocar isto maiorzinho e para vocês começarem a ver com calma. Um instante. Então, ela acontece a 28 graus e 21 minutos, está aqui, não é? Um instante, não sei se vocês estão a ver. Creio que agora sim. Desculpem que isto é muitas janelas aqui a abrirem todas ao mesmo tempo. Agora sim, 28 graus e 28 minutos é a posição deste encontro do Sol e da Lua, pelo que, segundo a técnica ou a sabedoria dos graus sabeus ou sabinos, a recomendação é que nós vamos ler o grau 29 da imagem símbolo deste momento, ok? E tenho a intenção de começar por aqui. Então, no grau 29, que é o grau correspondente a esta lua nova, temos como imagem a seguinte expressão: multidões de homens avançam buscando, é uma tradução brasileira, ok? Buscando conhecimento. Intenso desejo, esta frasezinha é como que uma pequena explicação, intenso desejo de superar a vida cega de paixões e de elevar outros, ok? Vou ler de novo. Intenso desejo de superar a vida cega de paixões e de elevar outros. Visão intelectual, alcance mental além dos limites. Isto é de um livro que é a Astrologia da Personalidade, do Dane Rudhyar, e é uma tradução brasileira que eu aqui tenho. Agora quero-vos trazer a imagem que está no livro, que é completamente dedicada a tudo isto, que é uma mandala astrológica, também do Dane Rudhyar, que tem as imagens bem explicadinhas para os 360 graus do zodíaco, mas onde a tradução que eu tenho é espanhol, não é? E então eu vou tentar fazer o meu melhor para traduzir com o meu pouco, quase mínimo, nulo conhecimento de espanhol, para traduzir a mensagem. E diz no grau 29, é semelhante, ok? Só para termos um bocadinho mais. Ok? A balança é ar, temos dois, não é? Temos dois lados para observar a mesma coisa. E este símbolo, neste livro do Dane Rudhyar, diz: o esforço enorme e prolongado da raça humana para alcançar o conhecimento transferível de geração em geração. A nota-chave diz: um profundo sentimento de participação e de compromisso nos processos sociais que buscam elevar a todos os homens, desculpem, levar a todos os homens a verdade e uma vida mais ampla, ok? E de certa maneira são palavras diferentes para dizer uma mesma coisa. Então, com isto, partimos de uma imagem símbolo e vamos apontar algumas chaves especialíssimas nestes céus que nos, como eu escrevi, de certa forma, como fiz a introdução para a apresentação desta lua nova, são chaves que eu considero especiais. Este encontro de lua nova não só tem esta reflexão por trás que eu vos trouxe de estamos a iniciar um novo ciclo de lua nova quando já passamos pela fase cheia, quer dizer, a fase cheia representa a iluminação, representa a capacidade de objetivar, de ver com clareza, de trazer clareza aos processos. E se não assistiram à sessão de lua cheia, eu falei bastante também dos temas de balança
para irem inteirando um pouquinho mais, porque eu não consigo trazer todo o significado, e não há como trazê-lo, não é? Mas eu não consigo trazer tantas das vezes as expressões necessárias para que entendamos que processos são estes. Hoje vou falar tanto quanto possível para elucidar o processo, mas é sempre rico se puderem acrescentar, não é? Se puderem assistir aos outros encontros, porque se trazem informação a partir de outro lugar e de uma forma mais completa. Então, a coisa especial nestes céus é que nós temos. Balança representa, desculpem, mas é mesmo assim o fluxo. Balança representa como processo, um processo que nos pede, vamos dizer, equilíbrio, proporção, centramento. Quando eu digo centramento, é como se fosse a capacidade de encontrar um ponto médio, um meio caminho. Reparem que o símbolo da balança é aquele símbolo tão que não precisa de palavras para que nós entendamos, de tamanha proporção entre as partes, de tamanha proporção entre os opostos, não é? Entre os pratos diferentes da balança que pela imagem, e nós temos a imagem de balança aqui, não é? Há um alinhamento perfeito entre um lado e o outro, há um equilíbrio central. E balança traz-nos a oportunidade de nós trabalharmos com a nossa relação com a vida e com os outros da nossa vida, trabalharmos em nós a capacidade de nos centrarmos e vivermos, vamos dizer, equidistantes de tudo o que é expressão da vida e das relações ao nosso redor, à nossa volta. É um trabalho imenso e é um trabalho que se conquista, vamos dizer, por breves instantes e que está sempre a ser testado. É um trabalho constante e contínuo, talvez por isso Virgem anteceda o processo de balança. Virgem é o signo que nos aparece na roda zodiacal antes de balança. Talvez por isso, porque é um trabalho de extremo rigor e é necessário um trabalho imenso connosco próprios, e de aperfeiçoamento, de consciencialização, de aprendizagem, de aperfeiçoamento, já disse, de afinação, de discernimento, de escolha também, um trabalho de diligência, de trazer para a prática aquilo que vamos aprendendo com o caminhar, trazer para o concreto da vida. É uma terra funcional, a terra de Virgem, e pede-nos muita aprendizagem e pede-nos que nós vamos fazendo aquele trabalho constante e contínuo que permite que um grãozinho de areia que seja só possa ser removido para afinar melhor a engrenagem. Este é o trabalho que antecede balança. Balança é o trabalho de nós reconhecermos a dualidade da vida, a multiplicidade da vida, as várias faces de tudo o que existe e de ainda assim conseguirmos estar equidistantes de tudo isso, ou seja, não ter desequilíbrios. Ai, que coisa tão difícil, não é? Não ter desequilíbrios na forma de nos relacionarmos com tudo o que está ao nosso redor, especialmente nos nossos relacionamentos mais próximos, mas em tudo o que é relação. E eu disse na lua cheia de balança que assim que nós saímos de nós próprios para a vida, ou seja, abrimos os nossos olhos e contactamos com o mundo à nossa volta, nós estamos sempre em relação. Não há como não estar, não é? Sempre que eu saio à porta de casa para fora, eu encontro o outro lado, eu encontro a outra pessoa, eu encontro a outra margem, eu encontro aquilo que existe fora de mim, não é? Então, a balança é o signo que nos traz esta noção da relação com o que está aparentemente fora de mim e que nos pede que trabalhemos o necessário para reconhecermos. ah, hum, a- Estou à procura da palavra, amores. Reconheçamos que não existe
real diferenciação entre o eu e o outro eu, entre o que se move dentro e o que se move fora, entre o que eu vivo como relação interna e o que eu vivo como relação externa, ou com os outros, como costumamos dizer. Isto evoca que há dois planetas na astrologia convocados para esta história, que são Marte e Vênus, porque para lá de Balança, 180 graus oposto, está Carneiro. E para lá de Carneiro, 180 graus oposto, está Vênus. E como estamos a falar de equilíbrio e de proporção, e porque toda a vida e todo o universo ruma para a unidade, ruma para a síntese, ruma para a fusão, ruma para reagrupar o que alguns no tempo se dispersou e se espalhou para se conhecer, como eu já vos disse aqui noutros encontros, como as mil e uma cores de Deus, como as mil e uma cores da criação. Pode a palavra Deus fazer cócegas a alguém? Não é? Como as mil e uma expressões, como as infinitas expressões da criação. Então, algures no tempo, o que era uno se teve uma explosão de criatividade e espalhou-se como todas as expressões de vida que nós conhecemos e que nós não conhecemos, ok? E quando nós nos perdemos, e entre isto estamos a envolver os outros signos de ar também, estamos a envolver gêmeos, porque é esta explosão de cores, não é? E quando nós percebemos que existe toda esta explosão de vida, de cores, de expressões, há umas que são mais ao nosso jeito, há outras que são mais estranhas e que rejeitamos, e o trabalho de balança é que nós aprendemos a recentrar o nosso eixo, de forma a que a relação com tudo o que existe, com os 360 graus da vida, seja harmoniosa, proporcional, bela, equilibrada. Mas retomando o que ficou ali atrás, este eixo, carneiro-balança, e todos os eixos do zodíaco pedem uma integração entre o que cada uma das 12 energias representa. E este é só um modelo de vida, não é? É um modelo para olharmos para a vida. Então, eu não venho trabalhar só o que é balança. Se eu tenho alguma coisa em balança, eu venho trabalhar também carneiro, porque senão eu nunca tenho uma expressão completa e integrada de tudo aquilo que é expresso por estas qualidades. Da mesma maneira como eu não tenho uma expressão correta de balança se eu não tiver integrado o processo de virgem. Então nós estamos constantemente, vamos dizer, a viver uma expressão de dualidade, uma expressão de polaridade. A vida, conforme criada para se expressar na Terra, é uma vida polarizada. Vivemos uma realidade com dois, pelo menos aqui mais ao centro, não é? Com dois, e só muda os tempos, não é? Nos polos também é assim, com dois tempos diferentes, um a que chamamos de noite e outro a que chamamos de dia. À partida antagónicos, à partida completamente distantes, díspares, diferentes, com características, qualidades, descrições, vivências completamente antagónicas. Mas o movimento que gera um e o outro é o mesmo. Ou seja, vamos dizer que há um movimento de pêndulo e que quando está a dia, quando estamos no sol do meio-dia, o pêndulo bateu numa extremidade, e quando estamos na lua da meia-noite, ou no mais escuro da noite, o pêndulo bateu noutra extremidade. Mas quando nós conhecemos os extremos, nós precisamos reconhecer que o que os origina tem um eixo comum, tem uma relação comum, é uma mesma realidade. Então a vida também nos propõe que nós olhemos para ela e percebamos que aquilo que se move fora de nós, na vida do dia a dia, nas relações da nossa vida, nos encontros da nossa vida, não é distante, nem dispar, nem antagónico àquilo que se move dentro de nós. Recuperando a ideia dos dois polos, e poderia dar tantos exemplos desta dualidade, homens, mulheres, Polo Norte, Polo Sul, inverno, verão, podiam ser tantas expressões, não é?
Nós estamos a fazer um caminho de aprendizagem, a rumar da dualidade para a unidade, ok? A rumar da compreensão da multiplicidade para podermos compreender que, em última análise, pertence tudo ao mesmo universo, pertence tudo à mesma criação, pertence tudo à unidade. E então, Marte é o planeta que rege Carneiro e Vênus é o planeta que rege Balança. A primeira condição especial desta lua cheia, para além da outra que elenquei, desta lua nova, desculpa, reformulação, para além da outra que elenquei, do ciclo parecer que está invertido, mas não está, faz parte, pelo menos os céus não se enganam, é que temos o planeta Vênus, regente desta lunação, ou seja, é o planeta que tem força sobre a qualidade zodiacal, onde o Sol e a Lua decidem fecundar uma nova semente de criação, uma nova frequência para se expressar como criação, é o planeta Vênus. É o planeta que está associado à qualidade do amor. Qualidade é uma boa palavra para Vênus. Vênus é um planeta que nos fala de qualidade, fala-nos de amor, fala-nos de beleza, fala-nos daquilo que gostamos, daquilo que queremos atrair para a nossa vida. Quem lida um pouquinho com a astrologia e conhece o posicionamento da sua Vênus, pode olhar para a sua Vênus natal, é um olhar simplista, não faz mal. Às vezes as coisas simples são as mais deliciosas e as mais clarificadoras ou as mais elucidativas. Pode olhar para a sua Vênus natal, do seu mapa natal, olhando o signo onde está e percebendo que coisas daquilo que eu gosto são espelho desta Vênus no signo onde ela está. Vamos dizer que a Vênus de hoje, porque está em balança, está a querer atrair para a vida harmonia, proporção, paz, doçura, equilíbrio, amorosidade, tranquilidade, conforto, bem-estar, serenidade, tudo palavras que nos trazem para aquele lugar de conforto e de aconchego e de sentir bem, de sentir que a vida é boa, de sentir que temos as coisas que mais gostamos ao nosso redor, ou as pessoas que mais gostamos, ou a qualidade que mais apreciamos, e de puxar isso até nós. E vamos dizer que Vênus está então forte, potente, muito potente em balança, o que quer dizer que esta lua nova que acontece aqui no finzinho de balança tem a sua dispositora muito, muito bem posicionada. E, bom, já ontem a Lua, porque é tão breve, não é? Já ontem a Lua passou ali pela Vênus e recebeu assim uma carga amorosa a partir de Vênus e, entretanto, distanciou-se ao ponto de amanhã, à hora do almoço, estar. Ah, ainda não vos disse a hora, pardon. Amanhã, à hora do almoço, ela estar completamente junto ao Sol. Então, será à 1h25 da tarde e 10, ok? À 1h25 e 10 segundos da tarde. Que preciosismo, o que é que temos em Virgem? É o Nó de Sul, ok? Temos que deixar isso para trás, porque o Nó de Sul fala do que já não serve a vida. Então temos que deixar para trás as miudices e o preciosismo da energia de Virgem ou o sofrimento da energia de Virgem, whatever. Foi só qualquer coisa que entrou aqui como uma deixa. Então temos esta lua nova a acontecer a 1h25 para Lisboa, ok? Então, desculpem, já carreguei aqui, não sei se me vai abrir o mapa outra vez, espero que não. Ok, pronto. Já temos aqui um fator importantíssimo. A Vênus está potentíssima neste mapa, está super forte. Ok, acabou por mudar o ecrã, sorry. Vai para a mesma lua, mas tenho que pôr expandido outra vez. Ok, cá estamos nós. Ok, então, além da Vênus bem posicionada no grau 9 de balança, quem nós temos mais bem posicionado? Marte, ok? Então, Marte que rege Carneiro e Escorpião, ok? Está também muito forte e potente nesta lua nova.
Ok? Porquê que falo de Marte? Porque Marte é o planeta que dispõe, vamos dizer assim, das energias de Carneiro. E quando pensamos na dualidade da nossa experiência e quando pensamos na dualidade interna em nós, pensamos que há um feminino e um masculino para harmonizar. Pensamos que há um Marte e uma Vênus para integrar nas nossas vidas. Pensamos que há uma energia de qualidade e frequência masculina em nós e feminina, ao mesmo tempo em síncrono, a precisar de ser harmonizada. E para quem não domina esta coisa da linguagem, seja da astrologia ou do que é isto de energia masculina e energia feminina, eu falei disto há uns instantinhos atrás. O masculino é a energia projetiva e o feminino é a energia receptiva. Então, o masculino é a energia que associamos ao Sol, disse eu lá atrás, e o feminino é a energia que associamos à Lua. E temos Sol e Lua num encontro habitual, que se repete a 28, 29 dias, mas é um encontro, uma fusão do princípio da alma e do princípio do espírito em conjunto, ou do ânimos e da ânima, como escrevi ontem e, e lancei na newsletter para quem leu. Então, nós estamos perante uma lua nova que nos diz, e desculpem estarmos aí devagarinho, mas temos que montar as peças, e há muitas peças para montar, que nos diz que há um encontro nos céus, que nos propõe uma nova tarefa, que nos propõe um novo trabalho, que esse trabalho está muito associado com integrar o conhecimento e a experiência e ajudar outros e elevar, vamos dizer assim, o conhecimento que temos daquilo que é a vida na Terra e a vida da humanidade. E a vida da humanidade pode-se resumir numa primeira etapa e na mais fundamental, como estamos todos a aprender sobre corretas relações na nossa vida individual e na nossa vida coletiva. E estamos há tanto tempo a aprender sobre corretas relações, que ainda não fizemos o nosso trabalho de casa, porque senão já tínhamos conseguido conquistar um mundo mais harmonioso, mais equilibrado, menos conflituoso, menos agressivo, menos violento. Onde é que isso trabalha? Dentro de cada um de nós. Onde é que nós trabalhamos a paz? Dentro do nosso ser. Na nossa maneira como respondemos à vida, na nossa maneira como projetamos a nossa inconsciência sobre os outros, na nossa maneira como desejamos e empurramos e controlamos e exigimos da vida dos outros à nossa volta. Nós precisamos de carneiro para viver balança. Nós precisamos de um trabalho de herói sobre o nosso próprio ser individual, sobre a nossa própria capacidade de nos individuarmos e reconhecermos como um ser autónomo, consciente, individuado, inteiro, para podermos ir desenvolver as corretas relações com os nossos pares, com os nossos amores, com a nossa família, com o mundo, com tudo o que existe ao nosso redor. Então, se eu ainda estou à bulha com as partes dentro de mim, se eu ainda não integrei, perdão, precisamos de um bocadinho de água. Se eu ainda não integrei a natureza básica em mim, entre aquilo que em mim é feminino e aquilo que em mim é masculino, vamos dizer, a minha coragem para ser quem sou e a minha, eu vou usar coragem outra vez, para me deixar aprofundar e cair dentro de mim própria e deixar-me atravessar por tudo aquilo que em mim sente, ok? Quando eu ainda não me permito ser plena, inteira, e não tenho consciência disso, porque eu acredito que esta plenitude é um trabalho para, para, para a vida toda, para a eternidade, mas se eu não tenho consciência absolutamente nenhuma
de que em mim existe uma batalha, em mim existe uma guerra entre dois lados e que esses dois lados, que são parte da mesma realidade, precisam de ser reconhecidos, precisam de ocupar o espaço e precisam de ser honrados na mesma proporção, balança. Eu vou andar pelo mundo a expressar ou a criar à minha passagem representações dessa minha desarmonia, dessa minha inconsciência, dessa minha incapacidade de me relacionar comigo mesmo, que é o primeiro princípio de qualquer relação. Então, para não me perder aqui demasiado em abstrações, o que é que me transmite quando eu olho para estes céus e vejo, e estamos a falar de planetas rápidos, a Vênus no início de novembro já vai ter entrado em Escorpião, já vai ter saído do seu domicílio, e o Marte daqui a um pouquinho no fim do mês ou coisa que o valha, não sei, teria que abrir as efemérides e não vale a pena esse preciosismo, ok? Reparem que é a segunda vez hoje que nos estão a transmitir que não vale a pena esse preciosismo, não vale a pena esse detalhe exagerado, esse rigor, essa minúcia tão exagerada, simplesmente porque não avançamos, simplesmente porque ficamos presos no detalhe e não passamos para the big picture, a grande imagem, não é? Então, e entretanto com isto perdi-me. Marte, estava eu a dizer, daqui a meia dúzia de dias também segue a sua vida e vai para Sagitário. Então isto é um momento rápido, dois planetas pessoais, mas dois planetas pessoais que estão muito um, convocados nesta lua nova, porque representam a fusão entre estas duas energias, ou o ponto médio entre estas duas energias, ou o caminho do meio entre o ser individual que eu sou e o ser relacional e em partilha equilibrada, harmoniosa, relação com o que existe fora. Então, vamos dizer assim, é tão mágico termos um feminino e um masculino, uma Vênus e um Marte, a deusa do amor e o herói guerreiro em nós, bem posicionados nos seus signos de domicílio, dois deles, ok? Não são o primeiro domicílio de Marte é Carneiro, o primeiro domicílio de Vênus é Touro. São energias mais iniciais, são energias mais, eu vou dizer, são processos mais primários, mais basilares. Aqui já há caminho. Quando Vênus chega à balança e quando Marte chega a Escorpião, já há jornada pela frente. Eles já têm experiência e maturidade, como escrevi, ou pelo menos alguma maturidade, e o facto de os termos bem posicionados, vamos dizer assim, nos seus domicílios, nos seus segundos domicílios do zodíaco, onde de certa forma já há caminho feito, fala-me, diz-me que nós estamos perante uma lua nova que pede que nós poisemos em nós próprios e que observemos a dinâmica destas dualidades dentro de nós, por forma a trazermos ou a trabalharmos o necessário para buscarmos este ponto de equilíbrio, este ponto médio, esta capacidade de nós, pelo menos, tentarmos ser mais equilibrados. Ok? E ser mais equilibrado não é fazer a paz ignorando o trabalho de carneiro, ok? O trabalho de carneiro traz-nos o confronto e o conflito e a confrontação com tudo aquilo que existe exteriormente a mim. E quando eu estou profundamente ausente de mim próprio, inseguro, amedrontado, quando eu estou, e sempre vem a voz da Flávia quando eu falo em amedrontado, com os três nós que impedem a evolução. E os três nós que impedem a evolução são a culpa, o medo e o julgamento. Ok? E de certa maneira, e outra expressão também que recebi dos ensinamentos da Maria Flávia e que me permitiu curar dimensões da minha vida e através do entendimento e da compreensão foi a frase que diz que toda a agressividade e toda a violência nascem de um profundo medo.
ok? É uma criança assustada, abandonada, desnutrida, violentada que está por trás de qualquer agressor. Quando nós conseguirmos olhar para o mundo com corações abertos e amorosos e podermos ver nos lugares onde mais nos dói, onde mais há agressividade, onde mais há violência, onde mais há destruição, quando nós pudermos olhar para esses lugares e percebermos que por trás daqueles bichos feios, dos monstros horríveis que nós pintamos, por trás de toda aquela negritude, existem crianças como todos nós, porque todos somos uma criança divina. Existem crianças como todos nós, abandonadas, amedrontadas e aterrorizadas. Nós vamos ser capazes de construir um mundo melhor. Quando nós todos conseguirmos ver isso, ok? Nós vamos ser capazes de construir um mundo melhor. Então a Flávia dizia que toda a agressividade e toda a violência nascem do medo, ok? E com isto o que eu quero dizer é que quando vivemos carneiro sem consciência da inteireza de vida que somos, sem consciência da força de vida que somos, sem consciência dos recursos que temos, sem sabermos quem somos, muito provavelmente nós vivemos carneiro em medo, em competição. E tudo o que me aparece de fora parecem sombras chinesas, com monstros gigantes, do tamanho de gigantes, com metros e metros de altura. E como tal, a um homem com martelo na mão tudo lhe parece um prego, não é? Como a alguém amedrontado tudo lhe parece um alvo a bater. Como a alguém magoado, ferido e profundamente identificado com as suas dores, tudo lhe parece algo do qual ele tem que se defender. Então, o equívoco do nosso eixo de relações, o equívoco das nossas relações é que nós não estamos em contacto com a nossa unidade de vida, com quem somos, com o que nos habita, com o autoconhecimento que precisamos de fazer sobre nós próprios, ou precisamos de reconhecer aquilo que precisamos de reconhecer sobre o nosso ser individuado, capaz de caminhar nos seus próprios pés, capaz de corajoso, capaz de enfrentar a vida a partir do seu próprio centro. Enquanto nós não pudermos ser esse ser, nós vamos aos nossos relacionamentos e vamos encontrar os nossos monstros, os nossos medos mais profundos, as nossas sombras mais escuras, vamos encontrar aquilo que mais nos dói, porque simplesmente a vida nos quer libertar disso e porque o outro, por amor, representa para nós o papel de balança, que é o papel de espelho, que é o papel de nos devolver as zonas cegas em nós, que é o papel de nos devolver aquilo que sozinhos não conseguimos ver de nós próprios. E como tal, nós vamos começar a porrada ao outro, simbolicamente, espero que não seja literal, prefiro que não seja literal, mas eu sei que muitas das vezes é literal, nós vamos andar à bolachada ao outro, à cacetada ao outro, à cacetada às sombras chinesas, sem percebermos que é a partir de nós que estão a ser projetados aqueles monstros e aquelas sombras e aquelas dores que nós estamos a apontar fora. E este é o trabalho mais, quase que me apetece dizer, é o trabalho mais sagrado que nós podemos fazer com a nossa encarnação. É o trabalho de reconhecermos, não como forma de autopunição, não estamos na energia da vitimização e da culpabilidade de virgem, não estamos nesse lugar, já estamos em balança, não como autocomiseração, nada disso, nós possamos reconhecer que a vida nos devolve nos nossos trabalhos, nas nossas relações, nas nossas pessoas, nos nossos universos, naquilo que se move ao nosso redor, devolve-nos amorosamente o espelho e o reflexo que nós precisamos encontrar para podermos fazer algo de bom
e a respeito e nos libertarmos finalmente de tudo o que nos dói, de tudo o que nos fere, de tudo o que nos magoa, de tudo o que existe em nós como monstros de 7 cabeças, das hidras em nós. E por falar em hidra, recordo que temos Marte e Mercúrio em Escorpião. E Virgem é regida por Mercúrio, já falei que não podemos ficar mais presos com os detalhes da mentezinha, com as. Quase que vem-me aqui as palavras de um irmão muito querido, mas que eu não vou verbalizar, não há necessidade, mas os detalhes estão detalhes da mentezinha que nós ficamos ali a alimentar aquela pequenez, em vez de fazer algo de útil, de grande e de bom e de significativo e de melhor com a nossa vida. Então, move on, saiam dessa. A mente já não tem nada para dar. Ok? A mente, e curiosamente, ai, desculpem trazer, mas eu sou chamada a trazer, curiosamente, é Mercúrio, que é o regente esotérico de Carneiro. Vamos dizer que ao nível do propósito, da energia de Carneiro, vivida por alguém consciente, alguém que trouxe a sua alma, o seu espírito, tudo até ao seu bife, está inteiro, está presente, está completo, ainda que não esteja perfeito, não há essa perfeição, nós todos estamos, há tantas camadas de crescimento, mas eu a querer dizer que é Mercúrio que rege ao nível da astrologia esotérica, que é aquela que nos vê além da nossa vida terrena, que nos vê como seres em evolução e em crescimento, como seres luz, como sementes de luz, como pó de estrelas, como seres divinos a fazer uma jornada evolutiva, Mercúrio rege Carneiro, porque nós precisamos de fazer esta ponte, esta compreensão, e é Mercúrio que permite fazer pontes, aprendizagens e compreensões. É Mercúrio que traz as mensagens entre a nossa trindade interior, é Mercúrio que veicula entre os 3 mundos, o das sombras, o dos infernos, o da terra e o do céu. A mitologia de Mercúrio diz-nos isso, do deus Hermes, do deus Mercúrio, não é? Mercúrio era o único deus do panteão grego, romano, não sei, eu digo greco-romano, mas as mitologias são muito semelhantes, têm nomes diferentes, mas são a mesma, como as religiões, também têm coisas muito semelhantes e depois têm as perversões das mentes dos homens, as distorções das mentes dos homens, mas a essência é a mesma. Então, de certa forma, de certo modo, Mercúrio, como regente esotérico de Carneiro, o que nos diz é que nós precisamos de fazer a ponte entre os nossos 3 mundos. A ponte entre o Mercúrio que somos nós, o Sol e a Lua, ou a Terra e o céu, a mentezinha, o ser humano aqui no meio, entre o chão da nossa querida Mãe Terra e o céu azul do nosso Pai Sol. A Flávia também falava disto muito magicamente, de uma forma que eu não consigo replicar. Mas só o ser humano pode voltar a religar as polaridades. E nós fazemos isso quando estendemos as nossas raízes até à nossa Mãe Terra, quando nós nos deixamos enraizar na vida da materialidade, na Mãe Gaia, e quando nós nos permitimos estender a nossa, o que será a antítese das raízes? A nossa copa até aos céus, até ao sol, até Deus. Então, a nossa vida que pulsa e que não tem materialidade, o nosso espírito, como nós. É uma palavra realzita para dizer o que, para verbalizar aquilo que é este princípio, que eu não tenho palavra para lhe chamar, mas nós precisamos de deixar que o nosso espírito, tem que ser, se enraize ao contrário nos céus, ou seja, se ligue à fonte, se ligue ao Pai, se ligue à criação e que as nossas raízes se fundam à Mãe Terra. Só assim nós obtemos a correta nutrição para os nossos corpos físicos, emocionais, mentais, para a nossa unidade, que é composta desta tríade, que é composta de 3 lados, de 3 partes.
por uma perspectiva, por outra perspectiva, não é composta de três partes nenhumas, é uma unidade. É Mercúrio que divide esta cena toda em três partes para dizer: olha, há um bife, há um corpo físico, há algo não visível que nós chamamos espírito, porque, sei lá, o corpo até está quentinho agora e tem uma certa energia, um movimento, não está ligado à ficha, não está ligado a nenhuma tomada elétrica, e quando deixa de se mexer até arrefece e perde calor, não é? E calor é energia, segundo consta, não é? Então há aqui algo não visível que nós não conseguimos chamar outra coisa senão espírito, não é? E já me perdi nesta forma meia louca de trazer as coisas, mas que eu creio estar a trazer muita clareza, à nossa lua nova. Então, de certa forma, é Mercúrio que põe isto em: olha, este é o espírito, esta é a alma que faz a ponte do espírito com o corpo, e este é o corpo físico. Ou este é Mercúrio que precisa de fazer esta dissertação, blá, precisa de dividir, dissecação, era o que eu estava a querer dizer, precisa de fazer esta dissecação para compreender as partes, para depois compreender: ok, então esta unidade é composta disto tudo. Mas nós, pequeninos seres humanos, grãozinhos de areia na engrenagem divina, aterramos aqui, sabe Deus vindos de onde, não é? Eu acredito que foi das estrelas, e perdemos a ligação que nos devolvia e devolve a compreensão de que esta dualidade toda, desta multiplicidade toda, é parte de uma mesma unidade. Nós esquecemos de onde viemos, esquecemos do princípio e do propósito da criação, esquecemos o que é que viemos aqui fazer e ficamos presos nos meandros da mente, particularmente nos últimos séculos, em que cada vez mais demos primazia à mente e esquecemos de ativar a nossa sensibilidade, o nosso sentir e o nosso coração. E é o sacana do coração, desculpem a brincadeira, mas é o nosso coração que permite unir a nossa mão esquerda com a nossa mão direita. E é o nosso coração que permite unir o nosso corpo físico com o nosso ser não físico. E é o nosso coração que nos permite olhar para o outro e trazê-lo para dentro de mim e olhar para trás e perceber todos os que existiram antes de mim, como os meus ancestrais e a minha família, e trazê-los também para dentro. É o coração que permite estender raios para religar tudo aquilo que a mente fraturou, dissecou. Não dissecou por mal, dissecou porque era necessário aprender. Nós viemos cá para a escola, para aprender. Para aprender que somos compostos de muitas cores, mas pertencemos a um mesmo arco-íris. Ok? E com isto tudo eu estou a falar destes céus e estou a trazer desta forma lúdica e caricaturada aquilo que nos está expresso neste céu. Comecei por elucidar que temos Vênus bem posicionada e Marte bem posicionados, fortes, potentes, com a sua agenda capaz de ser levada avante. Mercúrio, coitado, entrou no caldeirão de Escorpião e está a ser dissecado. Desta vez é o Mercúrio que está a ser dissecado pelo Marte. Eu vou dizer, está a ser operado. Está a existir uma operação escorpiónica à nossa mente, à nossa capacidade de fazer alquimia com a forma e a qualidade daquilo que pensámos até hoje e que podemos transformar e modificar da próxima lua nova em diante. Então, uma das coisas que me parece é que nós precisamos de fazer transformações profundas em nós e temos os próximos meses pela frente para o fazer
até fevereiro do próximo ano, ok? Para ir fazendo estas transformações. Claro que haverá mais para transformar a seguir, mas digo isto porque a partir daí o novo está a aterrar e ai de nós que nós vamos viver a vida nova com o mesmo mindset dos últimos séculos e dos últimos milénios da nossa vida. Ai de nós, porque para esses que levarem o mesmo mindset, apetece-me quase dizer uma exclamação com uma palavra daquelas. Para esses de nós que forem viver a nova vida com o mindset da velha, que forem com o garfo tentar comer a sopa, para esses de nós que não fizerem a atualização deste mindset, a vida vai ser uma réplica dos últimos 2000 anos, sei lá quantos milhões de anos, não é? Quantos bilhões de anos? Vai ser uma réplica, porque não há o novo, não vai ser apresentado na forma. O novo vai ser trazido como inspiração. Para isso, precisamos de estar em contacto com os nossos três veículos mais basilares: corpo, mente e espírito, whatever. Precisamos de estar alinhados, porque nós vamos poder, a partir daí, detectar, reconhecer, sentir, intuir, ver aquilo que é para fazer com a nossa vida daqui para a frente. Se nós estamos com o mesmo chip, não fizemos o upgrade do Windows 10 para o Windows 11, estou a brincar, não fizemos o upgrade, não fizemos a mudança, eventualmente estamos a ficar obsoletos. A nossa forma de pensar, a nossa falta de acesso ao coração, a nossa falta de acesso à nossa sensibilidade, à nossa mente, ao nosso espírito, não nos vai permitir ver e reconhecer o mundo novo. Por isso, nem todos nós vamos viver um mundo novo. E eu acho que isto está a ser-nos dito de uma forma tão clara, tão abençoada, que, bom, eu pelo menos vou ouvir esta gravação e eu, Ana Luísa, ali, a pequena em mim, vou ouvir esta gravação com olhos e ouvidos bem abertos, porque estão aqui chaves, no meu entender, muito preciosas. Então, este mindset precisa de ser regenerado. E o que é que acontece com esta lua nova? O que é que vai acontecer com este mês lunar? Passados 2 dias da lua nova, quer dizer, nós temos uma lua nova no fim de balança, passados 2 dias de lua nova, o que é que acontece? O Sol entra em Escorpião. Passado poucas horas da lua nova, a lua entra em Escorpião. Passados uns dias do mês de outubro, creio que 7 ou coisa com 8, ou 7, 6, 7, não sei, de novembro, a Vênus entra em Escorpião. E todos os planetas mais pessoais, Vênus é um planeta pessoal, Mercúrio é um planeta pessoal, Marte é um planeta pessoal e Sol e Lua são a polaridade, são os polos, os luminares que são mais ligados à nossa expressão de pessoal, ao nosso eu, não é? Todos eles vão ter passado no grande pântano de Escorpião, nas águas profundas e turvas de Escorpião. Então, amores, nós estamos a fazer um mergulho tremendo de alquimia. E Escorpião, nós vamos ter muito que falar de Escorpião, não é? Aguardem a lua cheia e a lua nova de Escorpião, porque vai ser fortíssima, não é? Então, nós estamos a receber uma nova inseminação da qualidade da energia de balança e não tarda nada, vamos fazer operações de bisturi para Escorpião. Vamos fazer trabalho de forja para Escorpião. E o trabalho de forja é duro, ok? Mas é necessário para nos purificar, para nos transformar e para nos ajudar a libertar a velha armadura que já não tem lugar naquilo que de novo se está a preparar. Ok? O que está disponível, vamos dizer assim, mais correto, vai estar, está a preparar-se e vai estar disponível. E os de nós vão ver, vão reconhecer,
vão identificar, vão sonhar, vão descobrir, vão intuir, vão agarrar. E outros de nós vão ficar a olhar pelas lentes da velha vida. Okay? Só para reforçar novamente. Então, onde é que isto tudo está expresso neste mapa? Temos um dedo de Deus, e quando há um dedo de Deus, isto é uma configuração mágica nos céus, e nem todos lhe damos importância, nem todos se interessamos por eles, é só mais uma das assunções da nossa mente, mas, segundo a astrologia, um dedo de Deus é um aspecto de alguma. Estou à procura da palavra, de alguma especialidade, é um aspecto especial, é um aspecto de missão, é um aspecto divino, mas é um aspecto trabalhoso para chuchu. Vocês acham que a gente alcança o divino num dia porque batemos com a cabeça na parede e pronto. A gente alcança a visão e a consciência da qualidade do divino na vida pelo trabalho que vamos fazendo connosco próprios, de nos aperfeiçoarmos, de nos trabalharmos, de tomarmos consciência sobre nós, de nos observarmos, de nos questionarmos, de nos permitirmos aprender, de nos permitirmos não saber, de nos permitirmos abrir à vida, ok? Então, qualquer coisa que tenha um potencial mágico e divino e espiritual na vida, tem muito trabalho, amores, para conseguir ser expresso. Tem muito trabalho e muito amor para poder ser atingido. É por isso que uns de nós. Nada, esqueçam. Então, um dedo de Deus formado por Neptuno, que está ainda a encarnar, conjunto, pomos cá o Saturno, claro que sim, conjunto a Saturno em peixes, ok? Tem entre eles neste momento 4 graus de distância, que fazem ambos quincôncio para esta lua nova, ok? Então o aspecto quincôncio é o tal, que é uma bliss ao nível do espírito e um karma ao nível da vida prática e material, e da matéria, e dos trabalhos da matéria. Recordem, evocamos novamente a imagem dos dois quê? Obreiros, que é como eu gosto de chamar, os dois obreiros que estão a partir pedra no meio da rua e quando questionados os dois sobre aquilo que estavam a fazer, o primeiro responde: estou a partir pedra, com um ar triste, desanimado, cansado, sem sentido, sem direção. E o outro diz com um sorriso no rosto e com um olhar a brilhar: eu estou a construir uma catedral. Então, na prática, amores, toda a humanidade anda a partir pedra. Todos nós andamos a partir pedra. Uns de nós estão a partir pedra e não sabem para quê. Os outros de nós estão a partir pedra e sabem o que é que estão a construir com isso. Seja uma catedral, whatever. Seja um caminho de flores. Ok? E vale a pena relembrar isto. Vale muito a pena relembrar isto. Então, este dedo de Deus reúne Saturno e Neptuno. Neptuno não tarda nada, vai regressar a peixe. Está no limiar dos limiares. Mais uns diazinhos ele está em peixe. Chega à casa, ok? Saiu de Carneiro, chega à casa. Vai se juntar, aproximar de Saturno, que já lá está, que já regressou de Carneiro e já está em peixe desde setembro, creio eu. E este aspecto é um dos que nos fala da semente do novo mundo, que ainda está a largar lastro do velho mundo, que ainda está a diluir a velha forma, a velha expressão, o velho mindset, os velhos equívocos, as velhas formas de olhar, as velhas formas de ver, ok? E que nos está a fazer ter a ilusão de que estamos a perder alguma coisa, porque o velho mundo está a deixar de existir e a gente não sabe onde pôr os pés, não é? A água de peixe é a água mais refinada do zodíaco, não é? Não tem, é o diluir de toda, é o fusionar de toda a existência e toda a vida. Em peixes tudo é recolhido ao grande oceano da vida. Em peixes todos nós
tudo se dilui e se funde numa mesma essência, numa mesma energia, numa mesma. Eu não tenho palavras, amores, as palavras vêm de Mercúrio e Mercúrio, a mente, é parca para. Sabem como aquela expressão que se diz, não é? Tudo o que a gente possa dizer sobre o tal não é o tal. Tudo o que a gente possa verbalizar não é a plenitude em si próprio. Tudo o que a gente possa nomear são partes, porque são secções, porque passa por Mercúrio e Mercúrio secciona. Quem funde é Peixes e Neptuno, ok? Quem faz a síntese é Peixes e Neptuno. E Júpiter, ok? Também faz a síntese, porque ambos regem Peixes. Resgatando outra vez, e desculpem, esta mensagem tem que passar como tem que passar, é provável que nós vamos demorar mais do que o que é previsto, não importa, se precisarem de sair, é com muito amor que vão à vossa vida e nós continuamos na nossa, e a mensagem está a ser gravada e vai ser oferecida e disponibilizada a todos, por isso não se aflijam com nada, seguimos o rumo da embarcação. Então, uma das perninhas deste quincôncio é precisamente Neptuno e Saturno. Eles já têm a semente do novo com eles já tiveram ambos em Carneiro, eles vão voltar, um já está e o outro está a voltar atrás a Peixes, para diluir o restinho do restinho que falta diluir destes equívocos todos que ilusoriamente nos mantêm separados da realidade, e a realidade não é esta que está ao nosso redor e que os nossos dois olhos veem, não é? Estes representam o novo, estão em quincôncio com esta lua nova, isto quer dizer que há trabalho, trabalho e trabalho que pode ser nomeado como sofrimento, dor, transcendência, porque quincôncios falam disso tudo. Eu gosto muito deles porque eu vejo o potencial da transcendência, o potencial da elevação. Quincôncios têm a natureza do sofrimento. Okay? É o aspecto de 150 graus. Okay? E, de certa maneira, é o aspecto. Porquê que. Desculpem esta minha mente. Porquê que o aspecto quincôncio é difícil? Vocês vão já perceber. Se nós tivermos o zodíaco natural à nossa frente, Carneiro estaria aqui na casa 1. E o signo que estaria aqui deste lado seria a Balança. Então, vamos apontar onde está Carneiro e onde está a Balança para ser mais fácil. E este é um eixo, como eu disse há bocado, está distanciado de 180 graus. O quincôncio no zodíaco natural tem a natureza ou de escorpião ou de virgem, porque tudo parte a partir de carneiro. Quincôncio é um aspecto de 150 graus. Quem faz aulas comigo já teve uns mestres sobre esta matéria. É um aspecto de 150 graus, então, ou acontece antes da oposição, e estamos a falar de Virgem, o signo do sofrimento, da vitimização, das misérias, das doenças, de tudo aquilo que em mim sofre, ou estamos a falar de Escorpião, o signo que nos fala de morte, de perda, de tudo o que se desintegra, de tudo o que se desfaz, de tudo o que se. de todo o libertar da matéria de Touro para agregar energia para a nova criação. Então, porquê é que os quincôncios são difíceis? Porque se nós lidamos com eles com a consciência básica e horizontal de uma vida que não vê sentido e propósito para aquilo que aqui anda a fazer, os quincôncios ou são sofrimento ou são perda e dor e trauma, ok? Eu vejo-lhe, porque é a minha deformação, todo o potencial de transcendência que eles trazem. E o potencial de transcendência que eles trazem é que o quincôncio, quando associado a Virgem, por exemplo, não é? O quincôncio que acontece antes da conjunção, os 150 graus que também são conhecidos como inconjunções, não é? O quincôncio, quando associado à essência de Virgem, pode ser uma forma de servir, ser útil, servir a evolução da vida e da terra e dos meus irmãos, servir a vida com aquilo que eu faço, com aquilo que eu escolho fazer, com a qualidade de trabalho que eu escolho trazer ao mundo. E quando eu digo trabalho, não falo do meu trabalho das 9 às 6 ou das 9 às 5 ou whatever, falo do trabalho que eu sei que estou a fazer enquanto parto pedra e que é o trabalho de construir uma catedral, ok? Tem essa natureza. Ou pelo lado de escorpião, o quincôncio que tem a natureza de escorpião, está associado ao processo de nós, de livre vontade,
e como quem se entrega à forja dos deuses, permitir-se as profundas transformações dentro de si, que no fundo e no final de contas, quando atravessadas, nem doeram tanto assim e foram brutalmente potenciadoras e reveladoras de luz, ou de consciência, ou de luz, é a melhor palavra. Então, Escorpião representa a luz oculta nas trevas, a luz oculta debaixo do que não se vê, a luz oculta, escondida dentro de nós. Mas só é a luz quando a gente tem a coragem de Marte e o poder da vontade de Plutão para mergulhar lá dentro onde mais dói e saber, caramba, eu estou a abrir esta ferida, a limpá-la, está a doer horror, está a perturbar-me imenso, estou completamente vulnerabilizado, estou completamente à mercê, estou completamente sem controle, que é uma coisa que o escorpião tenta obter e não existe, não é? Estou completamente sem ter onde pôr o pé, sem ter base, sem ter chão, estou perdido, estou a morrer para a minha velha vida, não é? E neste processo, de repente, acende-se a luz de escorpião que devolve o poder que estava contido naquelas dores, o poder que estava contido naqueles traumas. Okay? Então, my God, se eu sabia que isto ia ter esta intensidade hoje. Então, eu vejo nos quincôncios este potencial. Se nós vamos viver esta nova semente de lua nova sem a mínima consciência, com as limitações todas da nossa pequena mente, da nossa velha vida, com os nossos equívocos, ilusões e distorções, sem a capacidade de abrir mão daquilo que já não funciona na nossa vida e precisa de ser regenerado no novo que está prestes a aterrar em nós. E se nós vamos viver estes quincôncios sem a noção de que precisamos nos libertar do nosso carcereiro mental, da nossa mente pequena, quando eu digo libertar, a mente pequena precisa continuar a existir, mas ela não pode guiar. Ela precisa de se elevar à sua oitava, já vos falei disto também. Ela precisa de deixar que Urano puxe pelos corninhos do Mercúrio e o leva a ver novas visões e novas paragens. Que o eleva acima de si próprio, acima da dualidade e que se veja. Vocês sabem aquela imagem que eu já trouxe tantas vezes e ela assente-se aqui para mim quando eu penso nisto. Aquela imagem que me diz perante um dígito que nós podemos chamar 9 ou 6. Imaginem que estão numa praça, num jardim, e alguém desenhou isso que nós conhecemos como 9 ou 6 no chão. E está uma pessoa num lado e a outra pessoa no outro. E uma afirma que está a ver o 6 e a outra afirma que está a ver o 9. Qual delas está errada? Ok? E outra, como é que nós podemos deixar de nos polarizar nesta guerra? É um 9, é um 6. Qual é a única maneira de pôr estas duas partes a ver a mesma coisa? Subindo o ponto de observação, ou seja, olhando de cima. Se nós elevarmos e olharmos de cima, nós vamos estar a olhar sobre a mesma coisa, sobre a mesma energia, sobre a mesma forma. E aí sim, não sabemos se é um 6, se é um 9, mas estamos ambos a reconhecer a mesma coisa. E tinhas razão, e tu também tinhas razão. Ok? Então nós estamos a precisar de fazer isto com as nossas mentes. Estamos a precisar de deixar que ela... E é só o princípio dos princípios, porque Urano ainda não está completamente entrado em Gêmeos. Ele está, não tarda nada, a sair para Touro e a fazer ainda uma pequena viagem pelos últimos 5 graus de Touro para nos ajudar a remover estas densidades ainda muito entranhadas em nós, que precisam de ser iluminadas, porque também Touro nos fala da iluminação. Aliás, é o signo da iluminação.
mas só é o signo da iluminação quando a materialidade de Touro já passou por Escorpião e já integrou Escorpião. Aí nós vemos luz na matéria. Antes disso, nós não vemos luz na matéria. Nós só vemos luz na matéria, ou só vemos luz, só temos a iluminação sobre aquilo que a vida representa quando Touro já foi a Escorpião e Escorpião já foi a Touro, não é? Okay? Escorpião saiu das suas sombras e foi a Touro, e Touro saiu da sua fixidez, da sua materialidade tão densa, terrena, material, concreta, e foi-se transformar às águas de Escorpião. Então, desculpem, fazer aqui a síntese das sínteses, temos Saturno e Neptuno de um lado e Urano do outro, bem ligados por sextil. Estes representam, junto com Plutão, a nova vida que aí vem. Eles já estão a trabalhar para a nova vida, já falámos tantas vezes sobre isso, mas temos então Saturno e Neptuno bem ligados com Urano. Isto quer dizer que temos um aspecto de oportunidade. Isto funciona bem se nós estivermos a viver Saturno e Urano e Neptuno como com a qualidade que eles merecem ser vividos, vamos dizer Neptuno o ideal, Saturno o compromisso, Urano a liberdade, vamos dizer pela frequência menos feliz destas energias, Urano a desconexão e a disrupção, Neptuno a ilusão e o equívoco, Saturno o karma, os medos, os pesos, a densidade também, as limitações, ok? Foi bom trazer-vos estas palavrinhas para trazer aqui uma reflexão maior. Então, não é nos céus que está escrito se eu estou a viver este momento como uma oportunidade de fazer um upgrade nos meus ideais, nas minhas visões de mundo, no meu sonho, no meu compromisso com a vida e na minha capacidade de alcançar liberdade em relação à minha própria mente, ou se eu estou a desconectar-me e a sair fora da realidade, não é? E a ter uma disruptura com a vida e com os princípios da vida, uma disrupção, desculpem, com uma desconexão, Isto vê-se, não é? Estamos a falar, Urano Gêmeos fala-nos de tudo o que está a acontecer com a inteligência artificial e com todos os avanços tecnológicos do mundo. E o perigo é que a gente mude de realidade sem estar efetivamente a viver uma nova realidade. Ou seja, que nós nos desconectemos tanto da vida conforme ela, da vida real, que é a vida, sei lá, não quero ir por aí, mas vocês já entenderam, ou que nós possamos trazer um upgrade, um uplift à nossa capacidade de compreender e aprender com a vida e compreender o caminho e a aprendizagem que é a escola da vida da Terra, ok? Então, estava eu a querer dizer que eles estão em harmonia, não está escrito no mapa como é que nós vamos viver estes aspectos, com que frequência, com que consciência, por isso nem todos vamos estar a viver da mesma maneira. Isto é um wake-up call para quem tem um mínimo de abertura de coração e de inteligência e de amorosidade dentro de si, que possa ainda agarrar este movimento. E estes dois pontos extremos do sextil, que é sempre um aspecto de oportunidade e de bênção, estão em comunhão com o aspecto de quincôncio em relação à lua nova. Então isto fala-nos que esta nova semente precisa de acomodar estas energias através dos quincôncios e do sextil, que pode ser bom, pode ser mau. Isso é bom ou é mau? Pode ser bom, pode ser mau. Depende daquilo, da qualidade com que nós estamos a viver. Depende, e deve ser por vermos estar em balança que eu estou farta de falar em qualidade. Como eu vos expliquei, a natureza dos quincôncios, eles são, a partir do ponto de vista da vida de baixo, da vida do dia a dia, são aspectos difíceis. São aspectos que exigem esforço, sacrifício, trabalho, transformação e contacto com tudo aquilo que ainda precisa de se transformar em nós. Quando operamos o trabalho com boa vontade e fazemos as transformações necessárias com boa vontade e sabemos que este poder da vontade que nos está a levar tem um propósito maior, tem um sentido maior, então o caminho das pedras é caminhado com alegria.
Então este quincôncio aponta para esta nova semente e, no meu entender, pela necessidade de, ou pela expressão de Marte bem domiciliado em Escorpião e Vênus bem domiciliada também, bem posicionada em Balança, nós temos uma oportunidade tremenda de resgatar equilíbrio, de resgatar proporção, de pôr as nossas energias ambas em comunicação de igual para igual, de reconhecer as nossas partes e a completude e o amor que existe entre elas, porque é o amor que religa, é o amor que une, ok? O que mais nós temos? Temos esta lua nova a acontecer com uma quadratura quase exata, não é? Mas é muito próxima a Júpiter, mas a quadratura, desculpem, a Quiron em Carneiro, essa aí é mesmo exata. Então nós temos outra configuração aqui, a astrologia chama-lhe uma quadratura em T, que é uma quadratura da Lua Nova para Júpiter, uma quadratura de Júpiter para Quiron e uma oposição entre a Lua Nova e Quiron. Meus amores, Quiron em Carneiro é tudo aquilo que eu estive a falar sobre medo, agressividade e violência e sobre a necessidade de eu ser amedrontado, aterrorizado com as sombras chinesas e com os monstros que não existem noutro lugar a não ser dentro de mim. Sou eu em combate com essas forças e com essas energias. Se eu as estou a combater fora de mim, elas nunca se vão render, porque elas não existem. A essência, a semente, não é a partir de fora que elas estão a ser projetadas. Somos nós o lugar a partir do qual está a ser projetada a sombra chinesa. Então, Kiran em Carneiro representa todas essas dores existenciais, toda a dor de estar sozinho e abandonado no mundo, toda a dor de todo o trauma da existência separada daquilo que a nossa essência tem como memória de unidade. Todas essas dores estão a ter que ser trabalhadas e alquimizadas. Esta lua nova, por estar oposta à Kiran em Carneiro, diz: meus amores, aquilo que está a descer no propósito da lua nova não dá para continuar a carregar a dor de Carneiro, a ferida de Kiran em Carneiro, sem que ela possa ser alquimizada, trabalhada e elevada. E reparem que o Marte, que é dispositor do Quiron em Carneiro e de Neptuno em Carneiro, está em Escorpião, junto com Mercúrio, já na forja, já no seu processo de serem transformados. Então, recordo que para mim, Quiron tem uma natureza muito. São diferentes, mas uma natureza que reverbera muito com aquilo que os quincóncios representam. Porque Quiron, no meu entender e naquilo que eu consegui apreender pelo estudo e pelo aquilo que recebo do símbolo, Kiran representa a dualidade em nós enquanto seres primários, instintivos e animais. Quando eu uso aqui instintivo, não estou a falar estou a falar de sobrevivente, o instinto de sobrevivência que habita em nós, o instinto que nos liga, vamos dizer assim, aos primórdios da humanidade, antes de ter recebido o fogo de Prometeu, antes de ter recebido a inteligência, os dons do coração, os dons da humanidade. Então estou a falar do animal desalmado em nós, ok? E Kiran representa o divino em nós também. E representa o caminho, Kiran é o caminho que religa o animal desalmado em nós com o ser divino em nós, com a parte do divino em nós. Então, Kiran tem uma natureza também que apela à transcendência, que apela à necessidade de nós nos reconhecermos também, não só no nível de sobrevivência instintivo, de defesa e de sobrevivência, é uma boa palavra, mas no nível de ser imbuído de qualidades divinas. E quando Kiran faz a sua ponte, a nossa natureza divina e a nossa natureza terrena é religada por uma coisa que os estudos esotéricos chamam de ponte do arco-íris. E comecei por dizer que nós
falar das cores, das multiplicidades de cores e do arco-íris, não é? Como se fosse parte de um grande arco-íris, os vários tons do grande arco-íris. Então, Kiran representa esta integração também desta polaridade, este caminho para a unidade, este caminho para que a nossa dualidade essencial possa ser compreendida por nós como uma unidade, porque ela, uma unidade, pelo menos daquilo que consigo perceber para já. Ela é uma unidade quando nós a conseguimos conceber como uma unidade. Como as pessoas são outro irmão igual a mim, quando eu consigo conceber como outro irmão igual a mim. Porque enquanto eu o vejo como alguém que não tem nada a ver comigo, asqueroso e do qual eu quero é distância, eu não estou a ver e a compreender aquela parte das cores do arco-íris como parte da mesma unidade. Isto é tão importante nós refletirmos, amores. Nunca ninguém nos ensinou isto, mas há algures no nosso ser nós temos memória disto. Uns de nós têm mais memória disto, outros de nós estão mais esquecidos. Isto é muito importante nós observarmos, testarmos e aprendermos com isso. Experimentem. Parece louco, parece irreal, não faz parte da vossa contemplação. Testem, experimentem, observem. Corram o risco, tenham a coragem de espreitar através desta janela. E deixem que a vida revele, porque vão se surpreender. Ok? Então, essencial, esta quadratura em T diz-nos que Júpiter em Caranguejo, que para mim está muito ligado a uma certa religação da nossa existência, ou o encontrar sentido e direção no propósito primeiro de estarmos aqui na vida, ou seja, encontrarmos o sentido básico, não posso usar estas palavras, o sentido basilar daquilo que nos trouxe à experiência da dualidade da vida conforme a conhecemos. Ou seja, é como se nós estivéssemos a poder resgatar o sentido maior da vida encarnada. E para mim, Júpiter em Caranguejo representa isso. Representa também todo o resgate das nossas águas, das nossas emocionalidades, daquilo que existiu antes de nós, o resgate de todos aqueles que nos trouxeram até aqui, como os nossos ancestrais. Quer a gente se reconheça ou não a sua importância, se reconheça ou não a sua existência, nós estamos aqui porque viajamos através da existência deles. Não é? Ocupámos o nosso lugar aqui porque eles existiram como ponte antes de nós. Há uns anos o Nuno dizia: caminhamos aos ombros de gigantes. Gigantes que antes de nós cumpriram a sua parte. Júpiter em Caranguejo está-nos a religar também com tudo isso. Então, este Júpiter em tensão com Quiron e com a Lua Nova fala-nos do novo sentido e da... Caranguejo também é um signo de fecundação e de gestação, é o domínio da Lua, não é? Fecundação de gerar um novo sentido para a vida, e vamos perceber que as quadraturas que aqui estão falam-nos dos ajustes e dos trabalhos necessários para que este sentido para que esta obra possa chegar a bom porto. Então, há oposições entre a Lua e Quiron, como a forma de dizer o novo já não comporta mais espaço para que tu tragas as velhas feridas dentro de ti, precisas de fazer algo com elas, precisas de as curar. Júpiter está a trazer sabedoria, entendimento, proteção, bênção ao processo, ok? Mas tem trabalho associado, okay? Tem esforço associado. Vem
pelo desconforto. Uma quadratura é como se fosse uma pedra no sapato, amores. Não dá para continuar a viagem sem tirar o sapato e descalçar o sapato e tirar a pedra. Porque magoa, 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 incomoda, 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 até que vai fazer um dano mais grave. Uma quadratura é, no meio da nossa caminhada, uma pedra entrou no sapato, obriga-me a parar e olhar para como está a incomodar e obriga-me a proceder conforme, que é, ok, ou uma bolha no pé, que me obriga a pôr um penso rápido, ou a mudar de sapatos, ou a tirar a pedra do sapato. Isso é uma quadratura. É algo que precisa de ser ajustado, precisa de ser afinado e, como tal, traz fricção, traz tensão, traz crise para que a gente olhe para lá e proceda conforme. É um aspecto da ação, okay? De movimento, dinâmico. Então, muito importante esta quadratura. Temos também, e está-se a aperfeiçoar, vou acelerar um bocadinho, desculpa-me, sei que já passei muito da hora, não sei quanto, mas acho que já passei muito da hora, não sei quanto porque o meu relógio fica escondido quando eu estou assim em full screen e eu até gosto. Então, temos também a quadratura de Plutão ao Sol e à Lua Nova, que vai se tornar exata quando o Sol chegar ao grau 1 de Escorpião, e que faz também oposição, embora que larga, não é? Porque estamos a falar do grau 1 de Aquário e estamos a falar do grau 24 de Caranguejo. Esta oposição só será exata quando o Júpiter entrar em Leão e formar aspecto com o grau, há de ser 2, 3, onde Plutão vai estar na altura, no próximo ano, no verão, vamos tê-la, não é? Mas efetivamente temos aqui uma oposição, e esta oposição fala também das necessidades da transformação que precisa de existir ao nível da nossa mente e das crenças que transportamos em nós e da nossa relação com a vida como humanidade, como identidade coletiva, como a relação com toda a massa humana que existe à nossa volta, com toda a vida do coletivo, a vida maior que nós próprios, a identidade coletiva. Porque se existem pequenos indivíduos, toda a vida maior é como se fosse um grande indivíduo composto de pequenos indivíduos, ok? Uma imagem muito mal expressa, mas creio eu elucidativa. Aquário representa a massa de corações humanos. Leão é o signo do coração. Aquário é o grupo, a massa de todos os corações humanos. Plutão em Aquário fala-nos da transformação que precisa de haver neste reconhecimento desta identidade coletiva grupal. Okay? E Júpiter em Caranguejo está a fazer o trabalho individual com todos nós, mas esta oposição também nos permite reconhecer quanto de nós precisa ser porque caranguejo está muito associado também ao meu quintal, ao que eu necessito, ao que me é importante, à minha família, ok? E, na verdade, caranguejo não faz oposição com aquário, quem faz oposição com aquário é leão, ok? Mas Júpiter ainda está em caranguejo. Vamos dizer que é o princípio da objetivação sobre tudo aquilo que precisa de ser transformado na nossa visão e no nosso ideal de vida maior, de vida com o coletivo, ok? E esta fundação de Júpiter, esta religação de Júpiter está a ser importantíssima para que depois se opere ao correto processo de Júpiter por Leão, que é o pôr o coração, pôr o coração a dar o sentido da nossa vida, ok? Agora é religar a alma, religar o que em nós sente, religar com a essência alma da vida, reunificar com a nossa alma. A partir do próximo verão será pôr o coração ao comando, não é? Trazer, vamos dizer assim, essa expressão do sentido da nossa vida para o nosso coração. Claro que depois na altura falaremos mais profundamente sobre isso e traremos todos os outros
todas as outras perspectivas, se cá tivermos, né? Não sabemos, todas as outras perspectivas sobre o que é Júpiter em Leão. Mas foi só para trazer aqui esta explicação. Então aqui também temos uma quadratura em T. Esta lua nova traz uma semente que, de certa forma, precisa do nosso potencial de transformação, da nossa relação com a vida maior que nós próprios, com a vida do coletivo, com a vida grupal, com a vida como com os nossos irmãos, ok? Com os nossos irmãos do mundo, e a vida também, conforme expressa pela nossa pequena vida, ou vida interior, ou vida pessoal, de dentro, não é? Então precisamos de fazer atualizações grandes aqui, é um céu com alguma tensão, ok? Os aspectos fluidos, também não preciso nomear muitos, temos os sextis, que já estão aqui há muito tempo, entre as novas sementes de Saturno e Neptuno, com Plutão e com Urano, ok? Temos, ok, este é bom, este é bonito, temos um belíssimo trígono que acaba por fazer um grande trígono de água e que vai estar aceso e muito aceso à medida que os dias vão avançando no mês de outubro e também parte de novembro ou grande parte de novembro, que é o trígono de água entre Júpiter, Marte e Mercúrio agora, nesta lua nova, e Saturno em peixe. Mais à frente, Neptuno junta-se-lhe a ele e aumenta aqui o número de planetas em água, e o Sol, e a Lua, e Vênus, todos vão entrar em Escorpião, a Lua desembrulha-se rápido, o Sol fica lá 30 dias, e a Vênus não sei quantos é que fica. Mas todos estes planetas, ao chegarem ao grau 24, 23 de Escorpião, e Saturno, que vai chegar até ao grau 25, vai permanecer, pelo menos até fevereiro, em rota de trígono com Júpiter. Então, a um certo nível, se nós estivermos a operar, vamos dizer, o resgate do sentido da nossa vida a partir da nossa vida sensível e interior, daquilo que foi o propósito original da nossa existência aqui, esse resgate, se estivermos a fazer o trabalho transformacional que é necessário, eu gosto desta palavra, transformacional, acho que expressa uma coisa que eu gosto. Nem sei se ela existe, mas pronto, deve de existir, senão a gente cria. O trabalho transformacional de Mercúrio e de Marte em Escorpião, que é preciosíssimo para esta nova energia, para este novo momento, e aquilo que está então representado em Saturno e Neptuno, este grande triângulo d'água, põe-nos em contacto com tudo o que em nós se sente, e para aqueles de nós que escolham vivê-lo com essa consciência, abre uma tremenda oportunidade de trazer muitas bênçãos, muita proteção para o processo. É preciso a coragem para nos entregarmos onde nós não o vemos, é preciso a coragem para nos rendermos, mas a sorte protege os audazes, não é? Aqueles que o consigam fazer de coração, de mente, de corpo, de alma, com tudo, não é? E que consigam confiar no processo. Recordem que também Júpiter está exaltado em Caranguejo e está bem forte, junto com a Vênus, junto com o Marte, é? E daqui a pouco junto com Neptuno, que também vai ficar forte e domiciliado. De certa forma, ao colaborar com o processo, nós vamos poder reconhecer estas frequências de bênção e de proteção. Ok? E creio que não vou acrescentar mais mensagem nenhuma. Amores, podíamos estar aqui a trabalhar sobre este céu eternamente, creio que já vos estou a cansar, vou espreitar as horas. Meu Deus, 20h40, I'm sorry. Eu sei que a proposta era 1 hora, mas quando os céus são tão intensos, eu preciso de deixá-la o mais claro possível e, bom, não há nada de mais importante, não há tempo, talvez por isso é que o meu relógio fica oculto ali no cantinho do meu computador, não há tempo capaz de nos parar enquanto a mensagem não está entregue. Então, mensagem entregue,
Obrigada a vocês pela paciência. Saibam que não é suposto fazer nada, é suposto acolher o que quer que seja que esteja a ser dispensado para nós dentro do nosso ser, é suposto ter a nossa intenção maior formulada, mas a partir do coração, não a partir da mente. Não temos que ter um texto para dizer a minha intenção da minha vida é esta ou é aquela. O nosso coração sabe, meu Deus, ouvi isto o fim de semana inteiro e agora está-me a vir aqui assim tal e qual. O nosso coração sabe e é a partir daí que nós temos que saber. E é a partir daí que nós temos que nos ligar. A mente acredita que sabe, mas depois falta o resto e fica presa nos detalhes e desvia-nos do caminho, ok? Então nós precisamos de pôr, e agora vou evocar a minha aula de yoga desta semana que passou, hoje teria sido dia de yoga, mas não foi, vou evocar a minha aula de yoga da semana que passou e precisamos de pôr a cabeça abaixo do coração. Então, para vocês que fazem yoga ou que gostam de posturas de yoga, façam posturas para pôr a cabeça abaixo do coração. Vamos trazer o coração acima da cabeça, porque enquanto não for coração e a cabeça depois, nós vamos estar sempre com apenas metade de nós na jornada. Então, vou pedir uma síntese inspiradora para encerrar. Eu gosto destes momentos cartinha. Vamos dizer que aqui deste lado não é que eu preciso, não, eu já não preciso tanto delas, mas aqui deste lado e se calhar aí desse lado, e vocês veem que eu estou a baralhar agora, ajuda a dar confirmação e às vezes pode não ter nada a ver. Por isso é também um tiro no escuro, um voto de confiança, um voto de fé e vamos pedir uma mensagem que nos inspire nesta lua nova a criar melhores expressões e a agarrar a melhor expressão que possa existir desta frequência que está a ser distribuída para a vida, para a humanidade e para todos nós. Uau! O corvo, ok? A carta que nos sai é uma carta bastante escura, com o Sol e os planetas lá ao fundo, tem uma espiral evolutiva e vamos ver o que é que eu consigo traduzir, tem mais coisas. É número 13, o que também é muito simbólico, e vamos ver o que eu consigo traduzir do espanhol com os meus parcos recursos para o português. E se Deus quiser e se eu não me esquecer a quem eu enviar a gravação, que são a todos vocês que se inscreveram, eu vou enviar o textinho e a carta para se recordarem ao longo do mês. Então diz assim: o corvo é o guardião da lei universal, da lei da verdade. Ensina-nos a unir a ação à palavra, a encontrar a conformidade entre o que asseguramos ser e aquilo que somos realmente. Este animal alado, com asas, não é? Insiste no feito de que devemos dizer, desculpem, não é decidir, é dizer a verdade e acreditar nela. Em detrimento, em vez de procurá-la. Eu vou ler isto outra vez. Este animal alado insiste no feito de que devemos dizer a verdade e acreditar nela em vez de a procurarmos. E em que devemos aportar, trazer a verdade a cada situação na qual nos encontremos. A interpretação desta carta diz: quando dizemos a verdade e a aplicamos, tudo o que dizemos termina como sendo verdade. O nosso poder de co-criar com a verdade é a lei universal. Corrija o que é falso na sua vida sem julgar. Deixe que a verdade o liberte. Meu Deus, isto é tão
Isto é tão límpido que me faz pensar nos planetas todos que tivemos a evocar agora como mensagem astrológica desta lua nova. Meus queridos, grata muito pela paciência, 1h45 de sessão. Eu agradeço tanto, tanto, tanto a vossa generosidade, a vossa energia, o vosso amor, a qualidade do vosso ser, a qualidade do que trouxeram aqui para esta sessão e para este encontro. Agradeço muito. Um grande beijo. Desejo-vos uma abençoada lua nova. Desejo-vos um ciclo super, super, super abençoado, protegido, inspirado e talvez a mensagem mais importante, junto com a desta carta, é: não deixem esfriar o vosso calor interior, a vossa fé, o vosso fogo, porque são tempos que vão pôr à prova a nossa capacidade de acreditar e de co-criar segundo essa crença e essa verdade. E são tempos que estão a desconstruir as nossas velhas crenças. Então, gratidão imensa por isto. Obrigada muito. Um grande abraço, um grande beijo e já nos encontramos, se Deus quiser. Não faço ideia, mas em princípio na sessão de lua cheia haveremos de aqui estar também. Vão mantendo atentos. Se quiserem, para saberem as novidades, vão subscrevendo a nossa newsletter ou o nosso grupo no WhatsApp, onde eu não sou muito presente e assídua, porque, bom, não tenho muita queda para andar sempre nas redes, para andar sempre no digital, mas estou cá para vocês. Alguma coisa é só perguntarem, é só dizerem, mandem mensagem, mandem e-mail. É um prazer, é um gosto, é uma alegria. Então, um grande beijo, um bom final de dia, boa preparação de lua nova. Até já. Mil bênçãos.